Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós vamos aprender a utilizar o range aqui no Python 3. Então, vamos ao exemplo. Eu vou abrir aqui o Python, então vou digitar Python e vou abrir aqui o idle. Então, como que o range funciona? O range, você pode usar ele de duas maneiras. Na primeira, você informa somente o número. Então, o que eu escrevi aqui é o seguinte: eu quero que o Python gere um intervalo de número contendo 10 números. Por padrão, ele começa do zero e o espaço entre um número e outro é 1. Ou seja, aqui nesse range 10, ele vai começar a contar do zero, depois vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, do 0 ao 9. Apagou quando eu apertei o Enter? Então, tá aqui. Ele gerou um range do 0 e o número final 10. Só que o 10, no intervalo que ele gera, não está incluso. Eu posso gerar uma lista contendo esses números. Então, eu vou fazer isso aqui agora. Então, eu vou botar list, o range de 10. Excelente. Então, quando eu faço uma lista aqui com os números, eu vejo que ele começa do zero. Aqui você pode contar que tem 10 números, ou seja, ele começa do zero, tem 10 números e ele vai pulando de um número para o outro uma unidade. Ou seja, ele é 0, aí mais 1, 1, mais 1, 2, mais 1, 3, até o 9. Certo? Então, nós utilizamos o range da seguinte maneira. Assim, nós informamos o range e o número final que não está incluso. Podemos utilizar de outra maneira. Como? Podemos informar o número de início, que está incluso, o número final, que não estará incluso, e quantos ele deve pular de um número para o outro. Por exemplo, aqui o padrão é 1, eu posso colocar de 2 em 2. Então, vamos utilizar assim? Então, o início. Vamos fazer igual o que está aqui no de cima. Então, eu quero que o início seja 0, o fim seja o 10 e que pule 1 em 1. E eu quero que eu veja esses números. Então, eu vou botar aqui list. Excelente. Então eu dei Enter. Então observe que o resultado que eu tenho é exatamente o que eu tive aqui em cima. Então, aqui eu informei somente o número final, e aqui eu informei o número inicial, o número final, e quantos é para ele pular de um número para o outro. Mas já que aqui a gente tem três opções, nós temos total liberdade de gerar intervalos de números da maneira que nós quisermos. Então, por exemplo, eu quero gerar do 0 ao 10, só que agora pulando 2 em 2. Então ele começa do 0, mais 2. Aí vai para o 2, mais 2. 4, mais 2. 6, mais 2. 8. Ah, você pode querer que vá de 3 em 3. Não tem problema. Então, 0, 3, 6 e 9. E às vezes, por exemplo, eu vou voltar aqui nesse daqui. Então, só coloco o mouse aqui, quando eu aperto Enter ele já copia aqui para baixo. E se eu quiser uma lista que vá, por exemplo, do 5 ao 10 e no de 1 em 1? Então tá aqui, ele vai do 5, que está incluso, ao 10, que não está incluso na lista. Então ele vai do 5, 6, 7, 8 e 9. Observe que o número de itens aqui são 5, né? Que é o 5, 6, 7, 8 e 9. Que é exatamente quanto que é 10 menos 5. É 5. É o número de itens que vão ter no intervalo. Esse último item aqui, ele é opcional. Quando for 1 a 1. Por padrão ele é 1, né? Então se eu colocar isso aqui igual a linha de cima e apagar aqui o 1, eu dou Enter, observe que eu tenho o mesmo resultado. Ou seja, sempre que for 1, você não precisa informar ele. Então aqui eu informei ele, o 1 no final, tive o resultado. Aqui eu não informei o 1 e tive o mesmo resultado. Excelente. Aqui nós vimos com os números positivos, mas podemos trabalhar também com os números negativos. Então, vou copiar aqui e vou colar.
Se você tentasse simplesmente escrever uma lista com range e colocasse o -10, você não vai conseguir funcionar, não vai conseguir usar. Observe que ele coloca uma lista em branco, ou seja, não tem valor aqui. Por quê? Porque por padrão, o número inicial é 0. Então aqui você está falando que você quer ir do 0 ao -10, somando 1. Então você não consegue fazer isso, porque para ir do 0 ao -10, você tem que subtrair 1. Então como nós fazemos isso? Vou colocar aqui. Você tem que colocar que você quer ir do 0 ao -10 e que você vai subtrair uma unidade. Ou seja, sendo do 0 para o -1, você tem que subtrair uma unidade. Então, quando eu dou Enter aqui, ó, observe que ele vai do 0, aí ele subtrai uma unidade, vai para o 1. Subtrai outra unidade, vai para o 2. Até chegar no -9. Por que o -9? Porque o primeiro número está incluso na lista, no intervalo, né? E o -10, ele não está incluso. Está incluso um número antes, certo? Sempre assim. Sempre esse vai estar incluso e esse não. Hino de -1 e -1. Eu também posso colocar aqui hino de -2 e -2. Dependendo do que você estiver fazendo, pode ser necessário. E aqui, observe que eu estou indo do 0 para o número mais negativo. E às vezes você pode querer ir do número mais negativo até o 0. Não tem nenhum problema. Então, vou colocar aqui. Agora eu troco aqui, ó. Vou apagar. Você quer ir, por exemplo, do -10 até o 0. Agora você não precisa informar mais o 1, porque o intervalo, porque por padrão o intervalo é 1. Então se eu quiser que vá do -10 ao 0 e no de 1 em 1, eu não preciso vir aqui e colocar 1, porque por padrão já é 1. Então eu dou Enter e tá aqui, ó. Ele vai -10, -9, -8 até o -1. Exatamente o que eu solicitei. E observe que se eu botasse -1, que é opcional, né? Porque o padrão já é ele, eu tenho o mesmo resultado. Bom, então nesse vídeo nós tivemos uma breve introdução de como podemos utilizar o range aqui no Python 3. O range principalmente é utilizado junto com o for e o while, para a gente gerar um intervalo onde o código será executado, conforme a gente vai ver nos próximos vídeos. Bom, então outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos nos comentários. E eu te encontro no próximo vídeo. Abraço e até mais.